Ouviremos agora a palestra Movimentos Sociais e Políticas de Diversidade. Em que medidas estão alinhados? A ser proferida pelo professor Dr. Hélio Arthur Reis Igaray. Irigaray. Não, eu acho melhor você treinar. Professor Hélio Arthur é doutor em Administração de Empresa pela FGV, mestre em Administração de Empresas pela PUC-Rio e bacharel em Economia. Atualmente é professor adjunto da FGV-EBAP, onde também exerce a função de coordenador do Global MBA. É editor adjunto da revista Cadernos EBAP. Passo a palavra para o professor Hélio Arthur. Obrigado. Boa noite, gente. Queria, antes de mais nada, agradecer a professora Maria Catarina. Vocês não sabem o quanto isso é importante, porque eu fico nervoso com essa leitura de títulos, porque quando eu olho para ela, eu sempre fui aluno, porque ela, talvez vocês não saibam ainda, mas é uma das grandes referências da academia, junto com as minhas duas mães acadêmicas, que é a Silvia Vergara e Maria Esther Freitas. Então, é um nome, responsabilidade. E eu me sinto numa banca, defendendo tese com ela na banca. Vocês não têm noção do que é. Por isso que eu falei banca, professor, foi. Enfim, gente, um prazer enorme estar aqui em Minas. Já fui muito bem tratado, contando umas 2 dúzias de pés de queijo. Tem que voltar a pé para o Rio, mas enfim. E antes de explicar um pouquinho o porquê desse título, posso falar um pouco da trajetória que me trouxe até aqui. Por formação, espero que vocês não riam, eu sou físico. Eu fiz física na FRJ, então eu pensei, isso não está funcionando bem. É título, eu tenho físico. Aí eu fui, bom, vou fazer economia. E fui fazer economia em Chicago, na década de 80, com um cara que talvez vocês conheçam, chamado Milton Friedman. E na EBAP o pessoal brinca, me chama de bebês de Hayek, fiz a escola de Chicago, Chicago Boy, por aí. Aí eu voltei para o Brasil, trabalhando em banco. E minha mãe falou, você tem que fazer mestrado, faz mestrado. Eu falei, para quê? Eu trabalho em banco. Ela veio fazer mestrado da PUC-Rio, e obviamente que seria em finanças. Eu ia fazer opções reais para metrificar os custos dos impactos ambientais. E tinha uma professora, dando aula de teoria das organizações, metodologia, a professora Silvia Vergara, falando sobre um livro chamado Os Deuses da Administração. Aí eu falei assim, gente, professora, desculpa, coisa chata. Deuses da administração, falando de Atena, Apolo, isso é muito chato. Por que não falar dos orixás da administração? Ou a administração Obadoaê, a Iemanjá, Oxum, é muito melhor. Aí assim, eu falei assim, gostei, você escreve e eu te oriento. Eu falei brincando. E ela falou, eu falei sério, eu sou a coordenadora e você vai fazer sobre isso. Eu falei, danou-se. Aí lá fui eu fazer então, os orixás da administração. E foi nesse momento que eu entro na área de estudos organizacionais, porque eu fui fazer depois doutorado na EAS, professora Maria Esther, e estava sempre nessas idas e vindas de São Paulo e Rio, e um dia eu estava esperando o voo em Congonhas. Tinha uma companhia aérea que atrasou o voo, e atrás tinha um casal, e a mulher sempre muito carinhosa com o marido, que tem muitos anos de casamento, aquela coisa muito carinhosa assim, ô seu ponha, seu plasta, não vai reclamar não, vai lá fazer alguma coisa, seu emprestado. Esse carinho que elas têm com a gente, depois de alguns tempos de casado, é um carinho profundo. E o ponha, ou digo o marido, foi reclamar na academia e voltou. E ela já deu outros poucos. Mas peraí, eu sou ponha, você reclamou, o que você fez? Aí, já gaguejando, quase chorando, como todo marido muito corajoso, virou e falou assim, eu ia reclamar, mas eu cheguei ali na porta, no portão, e tinha um anão. O que você queria que eu fizesse? Que eu porrasse o anão? Que eu matasse o anão? Aí eu falei, isso dá pesquisa. A gente vai fazer doutorado, tudo dá pesquisa, né? Aí lá fui eu fazer uma pesquisa sobre o porquê que essa empresa tinha contratado deficientes e como que isso era percebido pelos passageiros, pelos demais stakeholders, outras partes da empresa. Enfim. Aí eu descobri que existia uma lei de deficientes, uma lei de cotas, e nessa época um dos meus professores na EAS, o professor Cláudio Machado da Silva, Deus o tenha, que era um grande sujeito, falecido professor Cláudio Machado, e ele falou assim, tudo dá para sair para análise institucional. Aí eu fazia as pressões institucionais e as respostas estratégicas das empresas.
E, obviamente, você descobre que existe uma racionalidade instrumental da empresa. Às vezes ela era boazinha, ela faz essa pesquisa, essa conclusão, que tinha uma pressão, e ela tinha um interesse no marketing de aumentar o brand equity dela, tinha essa pressão institucional, enfim. Entrevistando essa diretoria, nos falou, olha, mas eu tenho que fazer isso porque a outra companhia aérea, a concorrente, ela tem lá no ativo permanente dela um certo ministro de Estado de um antigo governo, e aqui não, nós somos novos, e a fiscalização bate. Então, eu tenho que colocar esses deficientes, eu não tenho outra saída a não ser colocar esses deficientes. Aí a gente continuou a fazer entrevista e foi perguntar aos passageiros, né? O que vocês acham dessa companhia que tem esses deficientes? É muito bom, é fantástico. Isso prova como essa empresa, essa companhia é responsável socialmente. Aí na segunda parte da pesquisa, e por que vocês voam nessa empresa? Porque é mais barata. Aí eu falei, que legal, mas se aumentasse um pouquinho o preço, vocês pagariam um pouquinho a mais só em homenagem a esses deficientes, pelo fato das companhias pegarem e colocar esses deficientes à mostra? Lógico que não. A gente compra que é barato. Eu falei, tá. Aí foi entrevistar, dar voz àqueles que não têm, né, que é o caso de deficientes. E um anão falou assim, olha, é melhor do que estar no picadeiro de circo. Textualmente foi isso. Mas eles não me dão um mobiliário decente. Então, ao final do dia, eu estou com dor nas costas. Ao final do dia, eu estou exausto. Eu estou cansado. Mas é melhor do que nada. E foi, poxa, mas... E aí? E o resto, aí você gosta do que você faz? É bom, melhor do que nada. E aí você vai entrevistar o pessoal de RH. O pessoal bom, politicamente correto, o pessoal, né, preocupado com o próximo. E você pergunta ao pessoal da RH, a diretora de RH, o que achava dos deficientes. E eu abrindo aspas. Professora Kelly, boa noite. Você aqui é a diva das estudos organizacionais, é o grande amor da minha vida, já pedi em casamento 3 vezes, vou repetir daqui no final da noite, professora Kelly. Você não vai ter coragem de dizer não dessa vez, de novo. Até você dizer assim, você não disse sim nunca. Eu já me ajoelhei na lampade, nada adiantou. E aí eu perguntei para essa de RH e ela respondeu da seguinte pergunta, olha, eu particularmente, eu acho esteticamente muito feio. Botei esse bando de anãozinho na frente, isso fica muito feio. Mas a gente tem que colocar, né? E aí a gente vai entrevistar o pessoal do marketing, que fala justamente o seguinte, olha, a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. Porque a gente colocou esses anõezinhos tudo como bucha de canhão. É comunicar que o voo está atrasado, bagagem extraviada, e as pessoas não querem reclamar, não. As taxas de índice de reclamação, despencou. Eu achei isso muito bom. Bom, inclusive tem outras empresas, tem uma de telefonia muito interessante, que contratou os surdos e colocou num lugar bem bacana, central de reclamação. É bacana, as empresas são bacanas. E aí você entrevista os colegas dos deficientes e fala o seguinte, é uma maravilha trabalhar com eles. Abrindo aspas, eles acham que são gente e trabalham mais do que a gente. Então eu posso até me encostar, porque eles querem provar que são bons e vão trabalhando. Aí eu falei, que nojo do ser humano. Meteoro, vem pelo amor de Deus. E 6 anos depois, junto com a professora Silvia Vergara, a gente volta para essa mesma empresa aérea. E a gente queria saber um pouquinho do teto de vidro, né, essa barreira. E adivinham aonde esses deficientes estavam? Os mesmos cargos. Nenhum tinha sido promovido a gerente, nenhum tinha sido promovido a supervisor. Um falou que tinha feito, coitadinho, MBA em marketing, uma instituição bem renomada, mas não tinha adiantado de nada, porque não tinha espaço para ele. Então ele já tinha se resignado a fazer o que ele estava fazendo, que era o check-in. Eu falei, cara, alguma coisa não tá muito bacana. E aí, volto ao que o professor falou, que acho que é importante, que é o nosso papel na academia. Acho que a gente tem muita gente dando voz às empresas, mais na administração, muitos artigos, muitas teses, muitas dissertações, preocupados em maximizar retorno, em otimizar a produtividade. Não estou tirando mérito, não, isso é importante também, mas cabe a gente, nesse lugar de fala que nós estamos, absolutamente privilegiados,
a também dar voz àqueles que não têm voz. E acho que no momento atual do Brasil, e resgatando o nosso hino nacional, a gente não foge à luta, né? Pode até não querer que a gente fale, mas a gente é mais do que agora a gente fala bastante, né? Se não querer ouvir, eu não sei. E aí, essa pesquisa de diversidade, ela foi se espalhando, foi se tomando outros grupos, não minoritários, mas minorizados, e bem como algumas pesquisas dos movimentos sociais, porque a gente tenta falar o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, que é um grande equívoco. São movimentos no plural, porque eu tenho vários movimentos negros, eu tenho vários movimentos feministas, eu tenho vários movimentos LGBT. E o segundo passo foi, então, mexer com a pesquisa de gênero. Eu tinha uma orientanda, acho que ela precisava na banca, né? A Darlene, que você sabe, eu sou professor da FGV, e a Darlene tinha trabalhado no IDE. O IDE é o organismo da FGV que faz todos os cursos de MBA. E ela pegou toda a nossa massa de estudantes, de egressos do MBA, e a pergunta dela era o quanto a nossa pós-graduação, lá no censo, tinha impactado positivamente na carreira. Se tinha dado promoção, aumento de salário, enfim. Ela pegou, então, todas as regiões do país, os diversos MBAs, gestão empresarial, projetos, marketing, RH, e de uma forma muito bacana, até que dá prazer para a gente, e é lógico que a gente tem que isolar, que era o momento que a economia brasileira estava mais aquecida. O MBA tinha tido, de fato, um impacto positivo na carreira e nos salários. Mas, mais uma vez, a Darlene atirou no que viu e acertou no que não viu. Porque comparando salários e progressão na carreira de homens e mulheres com a mesma formação, mesma idade, na mesma região, os homens aceleravam, as mulheres paravam, até em RH. Em RH eu tinha 97% de mulheres, 3% de homens. Esses homens foram ao topo, as mulheres paravam. E quando a gente pegar, então, por exemplo, o PNUD, muito mais grave do que a diferença de gênero é a diferença de raça. Porque as mulheres negras ganham muito mais. Quando a gente coloca a variável raça nessa equação, fica muito mais grave. E não bastasse isso, um dia eu estava lendo, vocês me perdoem a confissão, a gente também lê Pop Management, estava lendo Exame, acho que estava com uma certa constipação, não sei, tinha que fazer alguma coisa, foi ler Exame. E tinha a capa de uma senhora, que é uma grande executiva brasileira. Ela, com um casal de gêmeos atrás de cada gêmeo, tinha uma babá, e ela fez uma declaração que esse negócio de teto de vidro é mimimi, é uma besteira, porque ela era mulher, ela tinha chegado à Secretaria de Finanças do Estado do município do Rio de Janeiro, ela tinha chegado à presidência do BNDES, ela tinha chegado à presidência de grandes empresas, e o fato de ser mulher nunca tinha sido um empecilho para ela. Aí nas horas se pergunta, é bonitinha, você é mulher, só que você é branca e você é rica. E se você tivesse nascido no meio de uma favela, com quem você ia deixar seus filhos? E vem nesse momento que, mais uma vez, a professora Silvia, a gente vai fazer pegar a questão de gênero e abrir essa caixa de gênero. O que é falar de gênero? Assim como tem esses vários movimentos feministas, eu não posso tratar as mulheres, simplesmente todas as mulheres são iguais. Porque eu tenho uma diferença de idade, eu tenho uma diferença de raça, eu tenho uma diferença de classe social, que é uma coisa muito mais grave e que muitas vezes passa e é absolutamente silenciado. E se a gente faz essa correlação entre os movimentos sociais feministas e a política de equidade de gênero nas empresas, mais uma vez a gente percebe que existe um favorecimento, vamos dizer assim, aquelas mulheres que vêm de uma classe social mais privilegiada, de uma formação acadêmica mais privilegiada, e não raramente elas são brancas. Não raramente mesmo. E aí a gente pergunta, será que é somente uma questão de equidade de gênero? Em que movimentos as empresas estão fazendo realmente para garantir essa diversidade? Numa desses convites que a gente recebe, teve uma grande empresa de 300 trainees, era uma consultoria, e ela tinha pedido que os professores fossem lá fazer a palestra de as boas-vindas aos trainees, etc.
E esse cara dessa empresa, cujo nacional, ele falou, professor, olha, aqui não temos problemas com diversidade, todos são bem-vindos. Eu falei, que legal, a sala enorme, os 300 trainees. Quantas mulheres? Chutem. 4. Eu falei, mas só 4 mulheres? Ah, mas o senhor entende, textualmente, elas é consultoria, elas vão ter que trabalhar à noite. Será que o namorado, o marido, será que eles vão deixar elas trabalharem à noite? Mais do que isso, o útero vai gritar, elas vão querer ter filhos, eles param o projeto no meio, neste nível. Eu falei, mas não tem nenhum negro aqui nesse processo seletivo. Não é que a gente não quer, a gente até quer, mas eles não têm uma boa formação. E aí eu me dou conta que na escola onde eu dou aula, eu não tenho um aluno negro, nenhum. Eu não tenho um professor negro. E a gente diz que esse país é uma democracia. Eu digo que for democracia só porque a gente vota, a gente está muito mal parado. Porque as pessoas não têm esse acesso. E não contei de perguntar, mas que legal, então deve ter bastante homossexual ainda, não é para compor aqui a cota, né? Ele falou, olha, eu não sei. Ah, mas tem uma gazelinha ali na Copa que é muito engraçado. Eu falei, gazelinha, ainda bem que o senhor é politicamente correto. Eu gosto pouco de saber que é uma empresa que preza pela diversidade. E é essa questão que passa, então, que foi assim, a parte da tese de doutorado, que eu tinha pensado em fazer de racismo, porque eu tinha uma irmã que faleceu e a minha mãe acabou criando 9 meninas negras. E se alguém pode, quando você convive com negros ao seu lado, você vê o quanto esse país é racista, hipocritamente racista. E a Esther vira e fala assim, de novo racismo, que coisa chata. O jeito carinhoso da Esther. Você não quer falar, isso é da volta de 2006, 2007, você não quer 2005, você não quer falar de gay, não? Eu falei, vamos falar, Maristel, mas pode acontecer que você é pessoa viada, você é sapatão, tá leve, vambora. E a gente vai fazer. E quando a gente vai para Enampad de 2006, as pessoas correm para rir, para dizer, era a mesa dos viadinhos e das panchonas. O desrespeito que tinha a Maria Esther, que era uma referência da academia. E quando a gente publica um artigo pela primeira vez em 2009, usando o termo gay, foi a primeira vez que isso foi utilizado na academia, numa revista de administração. Então, repara que quando a gente começa a falar de diversidade, que aparentemente uns vão chamar de mimimi, uns vão dizer é o mais do mesmo, mas que ainda é muito ser dito. É só você parar e perguntar a quem for branco nessa plateia, quem aqui está disposto a trocar de lugar por 2 horas com um negro na sociedade brasileira? Com Peleta? Quem aqui que está disposto a sair na rua e de mãos dadas como se fosse um gay? E ter certeza que nada vai acontecer. E quem aqui que está disposto a viver ou tentar a vida como as mulheres tentam? Então é nessas horas que a gente vê que a diversidade, e as empresas falam de gestão de diversidade, e eu honestamente não gosto desse termo, porque acho que não é algo a ser gerenciado, e eu vou discordar drasticamente de uma corrente que fala de gestão de diversidade, que não é um instrumento gerencial, absolutamente, mas é uma questão de você garantir uma equidade dentro das empresas e dentro dos espaços sociais. E quando a gente vai conduzir essa mesma pesquisa sobre diversidade de diversas orientações sexuais, a gente descobriu que havia um grupo que era silenciado, porque a sexualidade é silenciada, ela é negligenciada, e apesar disso ela demarca espaços dentro da organização, ela garante privilégios. E você descobre que nem todos os gays são iguais. Eu estou orientando agora o Evandro, que pegou o fórum de empresas e começou a levantar as empresas que estão listadas no fórum de empresas e que garantem equidade e garantem diversidade por orientação sexual. E ele entrevistou todas essas empresas. De todas essas empresas, o que essas empresas e todos
os funcionários contratados por essa empresa. Alguma dica de que tipo de homossexual eles contratam? Uma sugestão? Ricos, brancos, bem formados. Então eu te falo realmente que a diversidade não é um problema. O cara pode ser gay, o que for, desde que ele seja produtivo, desde que ele seja bem formado, desde que ele entregue. E você começa, e quando você vai rastrear então a formação das travestis, dos transexuais, de alguns homossexuais na periferia principalmente, você vê que esse grupo é ejetado das escolas. Então quando a gente volta e faz a correlação com os movimentos sociais, que não existe um movimento LGBTI, absolutamente, são vários. E quando a gente entrevista, por exemplo, isso é a tese de doutorado, esse cara é diretor de um banco assumidamente homossexual, eu perguntei, você acha que você vai à parada gay? Ele, vou fazer o que no meio daqueles viadinhos? Eu falei, oi? Desculpa, eu achei que eu estava entrevistando um homossexual. Não, eu sou o presidente do banco. O que está lá é um povo engraçado. Ou seja, não existe absolutamente uma defesa, vamos dizer assim, uma proteção desses grupos minoritários. Então você começa a ver mulheres discriminando mulheres em função de idade, em função de estética, em função de classe social, mulheres racistas. Você vai diagnosticar judeus que são homofóbicos e que são racistas. E dentro desse grupo de homossexuais, eles discriminam por idade, discriminam por classe social. E quando você começa a pensar, então, que essa questão de diversidade vai muito além de um único traço identitário. E aí vem aquela pergunta, poxa, mas cadê a origem disso? Aí me remeteu uma campanha publicitária, uma campanha do McDonald's de alguns anos atrás, uns 13 anos atrás. O McDonald's, ele faz uma campanha que é do McLanche Feliz. E ele fala o seguinte, olha, vamos fazer a maior campanha de inclusão digital do país. Como que essa campanha funcionaria? Você compra o McLanche Feliz e após ter comprado o McLanche Feliz, você tem direito a 15 minutos de navegação aqui nesse McDonald's. Aí você fala, poxa, legal, bacana. E quem não tem dinheiro para comprar o McLanche Feliz? Não vai navegar. Não navega. Aí você vê que aquela promessa da modernidade, a promessa da Revolução Francesa, de cidadania, uma promessa falsa, isso não foi entregue. Nós estamos longe de ter uma cidadania garantida. Nós somos consumidores. A gente só tem direito a exercer qualquer tipo de diversidade, desde que a gente tenha poder aquisitivo. Aí você pode ser mulher, aí você pode ser negro, aí você pode ser gay. Aí você pode até ficar velho, a expressão do grey dollar, a expressão do pink dollar. E aí você começa a descobrir que dentro da sociedade, que dentro das organizações, a gente está tomando muito sério, que é essa mercantilização extrema da nossa própria identidade. Você pode vivenciar o que você quiser, desde que você gere capital, desde que você gere dinheiro. E a gente pensa, poxa, e o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, isso é geralmente a questão que eu coloco os meus alunos, se a gente tem algum poder de agência, se a gente tem alguma forma de enfrentar ou não, porque, de novo, volta a história do hino nacional, da nossa, não foge a luta, mas é lutar como? Eu existir como? Muito me preocupa a naturalização de discursos machistas, racistas e homofóbicos por parte de quem vem estar representando o país como um todo. Porque isso naturaliza, isso deixa uma forma muito comum, isso não é uma pessoa, uma autoridade falando, isso é o empoderamento de uma horda de ignorantes. E esse enfrentamento dentro e fora dos ambientes de trabalho, das organizações, passam a ser muito constantes e acirrados. E quando os meus alunos perguntam, professor, a gente faz o quê? A gente pode fazer alguma coisa? Aí eu convido esses alunos a fazer uma viagem no tempo. Eu queria que vocês fizessem uma viagem no tempo comigo e que a gente fosse para Paris. Paris é sempre uma boa ideia, né? Paris, por que não? Mas só que é Paris em 1941. Aí talvez já não seja uma tão boa ideia assim.
E como que estava Paris em 1941? Ocupada pelos nazistas. E nessa Paris ocupada pelos nazistas, tinha um menino judeu que vivia cercado no gueto. E ele, como todo garotinho de 8, 9 anos, ele gostava de jogar futebol. E as crianças gostam de jogar futebol, eles saíam para jogar futebol fora do gueto. Como judeu, ele usava o coletinho dele, né, polovezinho, com a estrela de Davi. E esse tinha o toque de recolher. E a mãe falava: meu filho, olha, volta para casa antes do amanhecer, antes do anoitecer. Sempre antes do anoitecer. Bom, porque o menino aqui de 9 anos sabe que a gente tem de obedecer a mãe, mas não troco. Está jogando futebol, estava jogando futebol, continuou, anoiteceu. E esse rapaz, esse menino, resolve voltar. Ele fala: cara, anoiteceu, eu estou com a minha estrelinha de Davi, me dei mal. O que ele faz? Ele inverte o pulloverzinho dele ao avesso e sai correndo. No meio do caminho, ele é interpelado por um cara alto, muito alto, loiro, vestido de preto, com uma suástica. Era o pior dos mundos, era um oficial da SS. E ele falou: uau! E esse oficial da SS pega esse garoto, puxa o pullover e vê que tinha uma estrelinha de Davi e fala: ah, então você é judeu. Sua, né? E esse cara então pega esse menino, levanta. E o que vocês acham que ele fez? Pois bem, ele pegou, abraçou esse garoto aos prantos, botou a mão na carteira e mostrou uma foto que ele tinha de um menino que ele tinha deixado na Alemanha, que era o filho dele. E fala: eu vou te levar para sua mãe. E leva esse garoto para a mãe. E fala: leva um desculpa para a mãe. E fala o seguinte: minha senhora, nunca mais deixe seu filho fazer isso. Pois bem, quem era esse menino? É um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, Daniel Kahneman. Com a base, ele vai estudar justamente finanças comportamentais. Com a base de que o ser humano é imprevisível e pode ser maravilhosamente imprevisível. E por que eu falo isso para esses alunos? Porque eles não podem esperar que movimentos sociais, que políticos, presidentes, congressos ou que diretores de empresas, que empresas, por meio de políticas organizacionais, mude uma realidade que depende exclusivamente da gente. Então, como eu falei para vocês, eu não gosto desse termo de gestão de diversidade, porque acho que é uma questão não é de tolerância, é de respeito. E o que eu vejo muitas pessoas na palavra: tem que tolerar a diferença. Não, tem que tolerar nada, tem que respeitar. E é uma questão que a gente traz isso para dentro de todas as empresas. E como a gente pode mudar isso? Obviamente, vale mobilização? Vale. Porque eu vejo muito a gente se ausentando do processo decisório do país. Então, nesses movimentos sociais, são poucas pessoas que estão engajadas, muito poucas mesmo. E a gente busca mais, muito mais pensando no Boaventura, né? A gente pensa muito mais, dá atenção ao que pode nos diferenciar, do que ao contrário, do que nos pode aproximar. Então, se a gente volta a todas essas políticas, que eu tenho os deficientes, que eu tenho os gays, as mulheres, seja lá o que for, é a necessidade que a gente tem, isso fica como proposta para os alunos de mestrado, de não olhar as empresas como algo absolutamente separado da sociedade. Tem que ter essa conversa de sociedade e empresa. E esse é o desafio que vocês têm, não importa qual seja a área de atuação de vocês, finanças, marketing, enfim, que seja organizações, mas é sempre a gente pensar na contribuição e lembrar que no momento que a gente está comemorando esses 13 anos de mestrado, a gente tem uma responsabilidade social nesse país, porque para vocês estarem aqui, uma grande parte da população do Estado, talvez 0,4%, esse é o último número que eu tenho, 0,4% da população brasileira tem acesso a algum tipo de pós-graduação. Então, se é para vocês fazerem alguma dissertação, que vocês façam a diferença, ou que melhor, que vocês sejam a diferença, que vocês deem esse retorno para o país. Então, eu comecei a contar essa trajetória, a minha trajetória para vocês,
foi justamente que eu me sinto absolutamente responsável por estar comodamente, vamos dizer assim, instalado em uma escola de negócios, protegido por uma instituição forte, e então eu tenho a obrigação de produzir e de falar para aqueles que não têm a menor condição de falar, que não têm voz. E, lógico, às vezes eu viro motivo de chacota, na comunidade, ninguém paga as minhas contas. Mas isso, o importante é que vocês olhem e façam desse mestrado de vocês algo que mude esse país. E essa responsabilidade é única, exclusivamente de vocês. E qualquer pergunta que vocês tenham, podem fazer. Não, professor, foi excelente. Agora, quando o professor falou sobre a contribuição das dissertações para a construção da nossa sociedade, é muito bom quando a gente vê que o aluno literalmente vive a dissertação, né? Que ele entra na dissertação, na temática da dissertação. Eu estou vendo umas carinhas ali concordando, né? Então, às vezes a gente ainda tem até que falar, vamos com calma, porque... E faço verdade, nós vamos falar sobre isso. Bom, nós vamos abrir para perguntas. O professor Alfredo já se manifestou e depois eu peço que levante a mão para a gente, nós vamos passar para o próximo. Acho que tem um outro professor. Tem outro. Professor, minha pergunta é até para despertar que outros reflitam e possam também perguntar, para quebrar a timidez que eventualmente possa acontecer. Eu quero lhes dizer que eu sou professor de finanças há 44 anos, sou economista. Uma pessoa do bem que eu estava conhecendo uma alma boa. Muito obrigado. Também sou meu professor. Só gente boa. Normalmente a nossa lente é mais racionalista, apesar que a gente sempre consegue fazer as ligações antropológicas, filosóficas, e sobretudo políticas, né? Economia não existe sem política. E agora, recentemente, com as finanças comportamentais, graças a Deus, a gente trabalha nesse campo. Mas eu gostei muito da sua palestra, até porque são temas que normalmente fogem, né? Nossa área, e cumprimentado pela coragem, pela sua história, em abordar esse tipo de trabalho. Mas tem duas coisas que eu gostaria de perguntar. Eu entendo quando há lei protetivas para pessoas com necessidades especiais, para os negros, que têm lá sua deficiência, sua dificuldade de concorrer em nível de igualdade num país como o Brasil, porque são negros, né? E eu não consegui achar uma razão para que haja, a não ser, e aí vinha a pergunta, para medidas protetivas para pessoas que têm opções diferentes das heterossexuais. Porque eu realmente não consegui um caminho para isso aí. E aí, que uma coisa, nós temos um tratamento legal e é uma razão fundamental. Sobrevivência, de competição dentro da sociedade. A outra questão, não consegui chegar, né? Se há uma motivação antropológica, da solidariedade humana, eu não percebi nada que levasse a isso. Então, isso é um problema. O que motiva, de fato, e aí acho que é mais profunda a coisa, a nós ter necessidade na sociedade de criar medidas protetivas para as minorias. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é que à medida que eu traço uma linha com uma diretiva de proteção, eu já estou discriminando. Para mim, eu acabo dificultando a integração. Primeira abordagem que eu gostaria que o senhor pudesse falar, né? Segundo, o senhor trabalhou, se eu entendi bem, todos os seus trabalhos, dentro de um contexto da racionalidade econômica, da produtividade, da prestação de serviço, da geração de riqueza. Que aí nós temos um quadro social preparado para essas funções. Eu lhe pergunto, e nas outros tipos de organizações humanas, sem fins lucrativos, sociais, enfim, né?
É mais ou menos assim que eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho. Bom, na verdade não existe uma cota, vamos dizer assim, para homossexuais nas empresas, mas nem muito mesmo para negro. Porque o que acontece é que a gente não pode falar de meritocracia quando eu não dou uma igualdade de ambiente de trabalho para todos. Porque se eu pego, por exemplo, a partir do pressuposto que todos pagam os mesmos impostos, então todos devem ter o direito à mesma coisa. Então, ao pagar, por exemplo, a união civil, o casamento, isso é uma coisa que é um direito humano. E quando você pensa no risco iminente de vida que esses grupos minorizados têm, você tem o risco de vida que esses grupos têm, você tem o direito e o dever como Estado de garantir. Porque o que acontece, por exemplo, tem um banco europeu, e ele diz que ele tem uma de equidade, que é a diversidade que vai para todos, e que ele garante essa promoção. Mas para chegar a gerente geral, todos os funcionários têm que passar pela expatriação. Eles têm que ser expatriados por 2 anos. Só que para ser expatriado, esse funcionário tem que ser casado e ter filhos. E como? Então você não está garantindo essa igualdade. Então não é garantir privilégios absolutamente, mas é a certeza de uma não discriminação, do não sofrimento de você omitir sua identidade, o não sofrimento de você garantir o compartilhamento dos espaços sociais. Principalmente quando você fala, por exemplo, das travestis, das transexuais, que a questão simples é, desde o banheiro. Que banheiro elas usam? Que nome social elas usam? Então, essa rede de proteção tem que realmente existir. Não é garantir privilégios, mas é garantir que absolutamente essas pessoas não sejam discriminadas. Porque uma das funções da administração justamente é mitigar a possibilidade de sofrimento humano. A minha linha de pesquisa de produtividade, ela meio que acabou depois que eu saí de Chicago. Então, ficou lá em Chicago. Porque quando eu vim para cá e conheci a professora Silvia, depois a professora Maria Esther, eu descambei para a pós-modernidade, para aquele desespero. A pós-modernidade crítica, que é ver o mundo com um olhar do outro. E esse é o grande desafio. Então, quando ele faz uma pesquisa com as travestis, a história de vida delas, de expulsão de casa, de violência, de assassinato, de serem espancadas nas ruas, você fala, cara, por que são elas e não eu? Aí eu tenho um professor, mas o que está atrás disso? O que está por trás disso? Olha, professor, eu tenho um amigo chamado Theo, da PUC Minas, e o Theo fala uma coisa que eu adoro: sacode bem a história, enquanto a medinha não cai na justificativa. Porque enquanto discriminar o outro por ser viado, a outra por ser mulher, por ser nordestino, sobra mais capital, sobra mais dinheiro para os homens brancos heterossexuais. A disputa é o capital. Porque quando você desqualifica e você diz que bom mesmo, os traços masculinos de competitividade, de resiliência, são os traços desejados para serem gerentes, é só você perguntar a professora Marlene o quanto ela não só para ser eleitora. Quanto que as pessoas não vão discriminar, porque se o senhor é o chefe e dá uma porrada na mesa, o cara é macho, botou ali, botou moral. Se ela fizer a mesma coisa, na hora vem, é mal amada, é isso, é cantora da MPB, os votos estão todos prontos. Cantora da MPB, o deserto, que é para você. Os votos estão prontos. O mundo foi feito para discriminar as mulheres, o mundo foi feito para discriminar os negros. Teve uma vice-governadora no Rio que assumiu governadora, a Benedita da Silva. Ela era péssima governadora, mas o que você ouvia, tinha que ser negra, tinha que ser mulher. Mesmo caso da Dilma, tinha que ser. Não, ela era ruim porque ela era ruim, não porque ela era mulher. Porque ninguém falava que o Brizola era ruim por ser homem, ser gaúcho, ser branco. Então me permite, professor, desculpa. Obrigado pelo diálogo, desculpe o resto. Não é. Se eu entendi, a motivação que eu queria que o senhor buscasse. O dinheiro. É o dinheiro, o poder e a segurança. Vocês são vítimas da violência. E isso então, isso é mais antropológico, está mais lá atrás na história social da humanidade. Mais sociológico, porque desde que a gente tem um país com uma alta taxa de feminicídio,
um país que eu tenho uma alta, onde mais se mata a população LGBTI, isso aqui está longe de ser uma democracia. Eu pergunto o que leva essa discriminação, é a disputa pelo dinheiro. Porque você consegue, numa disputa do mercado de trabalho, eu consigo dizer, o nordestino é lento, o nordestino não é bom, e aí sobra mais espaço porque ele é nordestino. E quando você fala, porque são todos os rótulos que estão prontos. Então, acho que cabe muito a gente fazer essa desconstrução desses rótulos, porque, honestamente, eu tenho uma filha de 26 anos, eu não gostaria que a minha filha ganhasse menos do que um homem. Eu me senti pessoalmente ofendido pela fala do senhor ao dizer que mulher vai ganhar menos do que homem. Porque eles vão ganhar mais ou menos por falar português errado, não fazer uma concordância correta, então. E esse que é o problema. O problema é que enquanto você está no grupo privilegiado, você está bem. Quando você se coloca no lugar do que está desprestigiado, desprivilegiado, discriminado, aí a gente não sente a dor. A gente só é igual piada. Quando você faz piada de judeu, faz piada de português, faz piada de viado, faz piada de tudo. Mas a piada só tem graça quando todo mundo ri. Se alguém não riu, não tem graça. E, honestamente, eu acho que a gente não pode naturalizar esse tipo de discriminação, porque para a gente ter orgulho de cantar o hino nacional, a gente tem que saber que nesse país todo mundo tem que ter o mesmo direito. Eu não sou melhor do que ninguém por ter um título de doutor. A gente não pode ser melhor de alguém por ter nascido no Nordeste, por ser negro, por ser índio, por ser gay, por ser deficiente, por ser o que for. Porque senão, eu juro, eu não vou ter coragem de cantar o hino nacional. Porque aí eu vou me sentir muito hipócrita. E, então, essa questão de você garantir que todos têm literalmente os mesmos direitos e deveres também, obviamente. Né? E perguntas? Nós vamos fazer só a pergunta dele e mais uma, tá? Professor Hélio, boa noite. Eu sou ex-aluno aqui da graduação da Novos Horizontes. Bem-vindo de volta. Essa instituição assim, traz muitas lembranças bacanas. Eu trabalho numa empresa do Grupo Santander e, por incrível que pareça, numa equipe muito próxima da minha, tem um rapaz que ele é assumidamente homossexual e, além disso, é surdo. E eu observei essa questão de diversidade, sempre me chamou muita atenção. Eu observei que ele, desde que ele começou na instituição, deve ter mais ou menos uns 6 anos, ele continua exatamente no mesmo lugar. E assim, ele é um motivo de chacota e certa vez ele teve que pedir auxílio para psicólogo do RH, porque as chacotas estavam fazendo ele ficar muito sem graça. Assédio. E eu vi numa das pesquisas que o senhor fez, que lá tem um dos grupos que o senhor considera como os grupos dos assumidos, os grupos dos não assumidos. Eis a minha pergunta. Eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acha que os gays não assumidos, se eles têm mais oportunidade no mercado de trabalho e oportunidade de crescimento do que os assumidos. No mercado financeiro, absolutamente. Se você trabalha, por exemplo, numa área que seja, por exemplo, de arquitetura, teatro, artes, isso não é o menor problema. Mas no mercado financeiro, é um mercado absolutamente machista, homofóbico e sexista. Eles vão ter mais chance, sim, de fazer a carreira, mas não vai ter um sofrimento muito maior. Porque vão viver vida dupla, duas identidades, vão ter ou vão casar e vão fingir que estão felizes, ou vão estar namorando, vão ter que trocar o sexo do parceiro ou da parceira. Então, aí uma vez eu estava assistindo, você conhece uma cantora, é que você é novinho, uma cantora chamada Marina Lima. Já ouviu falar que já ouviu falar, né? Vou te falar uma coisa, qual é o teu nome mesmo, filho? Olha só, eu não guardo ranço, eu guardo nomes. Mas, aí no meio do Hollywood Rock, em 93, se não vai ser nascido, a Marina Lima, ela se assumiu homossexual, em 93. A pessoa falou, gente, por que, Marina, no meio do festival de rock, você se assume homossexual? E ela respondeu uma coisa, nessa vida a gente pode perder tudo, a gente só não pode se perder de vista. E eu falei, grande Marina, mandou bem. Então, quem está perdendo é o Satã dela, não é ele. Não é?
E como o Satã não existe, quem promove esse assédio? Quem está em volta. Porque se você voltar à maravilhosa Hannah Arendt, eu acho que em Jerusalém, as pessoas se escondem atrás de suas funções, dos seus postos, as pessoas se escondem atrás de um profissionalismo para cometer as maiores maldades, as maiores perversidades. E a gente não pode ser cúmplice. Em momento nenhum a gente pode ser cúmplice. Porque eu acho que essa questão, ele é surdo, ele é gay, vai ter, mas todo mundo pode ser discriminado por alguma forma. Morando em Chicago, trabalhando no Banco Mundial, eu fui discriminado por ser brasileiro. Já vai. Pode ficar tranquilo. Quando eu fui fazer o doutorado em São Paulo, na entrevista, perguntaram, aí eu falei, por que ela vem para a EASP? Aí uma professora que a senhora conhece, falou assim, aprenda, antes de mais nada, que aqui não é EASP, aqui é EASP. Eu não vou entrar. Então ferrou, danou-se. Aí você não me deu conta, cara, que tem a pecha. Carioca é inconsequente, carioca é atrasado, carioca é aquilo outro. Eu tinha que ser, eu não podia ser bom, eu tinha que ser muito bom. Eu tinha que ser o primeiro a terminar aquela tese. Eu tinha que publicar em 1 a 1. Porque eu não podia ser qualquer coisa, eu era carioca. Então é essa cobrança que a gente sofre. Porque um negro tem que ser 2 vezes melhor, uma mulher tem que ser 3 vezes melhor, e por aí vai. E em que momento que a gente esquece que no limite, tudo que a gente é apenas humano. Essa perda total da humanidade é o que está me angustiando profundamente. Eu olho para as vezes profundo e falo assim, meteoro, vem meteoro, está demorando muito, mas enfim, tá legal? Respondi? Sim, obrigado. Nós vamos ter que fazer só mais uma pergunta. Professor Luiz, depois nós fazemos um debate, uma conversa sobre, porque nós temos outras atividades, então nós vamos pegar o próximo que se inscreveu. Isso. Peço desculpas. Boa noite, pessoal. Sou professor da casa também. Fiquei pensando, eu sou professor aqui, eu sou formado em Ciências Sociais e doutorado em Sociologia da Educação. Trabalho nas disciplinas ligadas às sociais aqui, inclusive uma disciplina sobre relações de gênero e raça. E é sempre muito interessante, né, porque pouco espaço de tempo para discutir isso, eu acho excelente poder dar uma disciplina voltada a essa discussão. E uma coisa que eu costumo falar com a turma sobre cota, sobre essas necessidades todas, e aí despertou interesse por conta da sua pesquisa, a pergunta que eu vou te fazer, que eu sempre saliento que o país é muito diverso, né, em termos de raça, de sexo e tal, a gente não vê essa diversidade no mercado de trabalho, nem nas universidades, e que às vezes, por isso que eu bato o pé com essas questões de cota, porque a gente tem que normalizar mais essa diversidade. O que eu estou querendo dizer assim, né, eu sou branco, de olho azul, até brinco com os alunos, eu falo assim, eu sou a encarnação do mal, né, eu sou homem, hétero, cis, de olho azul ainda por cima, né, culpa, tudo, né? Fluai. Exato. E aí eu passei por, sou de classe média, então tive oportunidade de escola particular, depois fui para o federal e tal, e não me incomodava não ver pessoas negras, ou ver poucas mulheres, ou deficientes, nesses mesmos meios. Eu naturalizei uma certa essa desigualdade. E eu falo que agora a gente precisa do contrário, a gente precisa de colocar o negro, colocar o deficiente e tal, para a gente, ao invés de fazer chacota, igual o colega comentou lá do colega dele no serviço, né, a gente tratar isso como uma oportunidade. Eu quero saber se você viu isso na sua pesquisa, se as pessoas passaram a ter um comportamento, uma compreensão, né, uma estruturação da ideia de que é normal, em tese, se ter, e aquilo para de se chamar a atenção em algum momento, né, ser negro, ser mulher, ou ser deficiente. Ou se não, continuou sendo algo que chamava e ainda assim algo de crítica. Na realidade, não só, obrigado a você, não, duas coisas. O que vale a pena, não sei se você conhece o documentário chamado Olhos Azuis, que é o Blue Eye. Então eu gosto de mostrar aqui nos livros aluninhos de graduação, né, porque eles acham que o mundo se exaure ali no Palácio de Botafogo. E isso me incomoda profundamente. Né? E uma vez eu estava
dando uma aula e eu pedi, marquei uma prova. E aí, tipo, eu ia postergar a prova. E falei, tá, vamos postergar a turma toda. Aí eu falei assim, professor, fazer um feriado judaico. Eu não vou poder fazer. Eu falei, então eu não vou postergar a prova. Eu me peço desculpas, eu não sabia que era, etc e tal. Aí um aluno, um outro, virou e falou assim, é um absurdo, era o que me faltava agora, eu não poder postergar a prova porque é um feriado judaico. Aí eu falei, cala a boca porque você é gordo. E você está fazendo essa matéria pela terceira vez. Então eu digo, você é burro. Ele, que isso, professor? Eu falei, gostou? Ficou bom? Ficou bom para você agora? Porque enquanto a pessoa está pisando outra, é muito prazeroso. Agora, quando você se coloca no lugar de quem é pisado, você começa a tomar essa dimensão. Então, essa proximidade realmente muda um pouco. Quando você consegue criar vínculos e conviver com o diferente. Você vê que o diferente não é diferente, é tão humano quanto a gente. Mas é lógico, como todo ser humano, isso existe enquanto a gente está no lúdico, na convivência. Quando existe uma disputa de capital, de promoção, na mesma hora eu falo assim, mas por que vai ser uma mulher, vai ser gerente? Ela é fraca, mulher não dá, elas não são competitivas. Ou então, porque, enfim, é nordestino. E há uma pequena mudança, sim, mas eu acho que a nossa responsabilidade em sala de aula é absurda. É absurda. A gente tem que fazer essa mudança porque esse discurso violento, mais do que nunca, está muito naturalizado. Professor Arthur, apesar que eu digo que não pode ter mais perguntas porque o nosso tempo... Não. É perseguição, porque eu sou a maioria isso. Professor, sabe que já me disseram uma vez em uma multinacional que uma vaga para gerência que precisavam de alguém que batesse na mesa e falasse palavrão? Gente, você passou, não falou pra mim isso. Você podia ter me mandado essa vaga. Palavrão. Eu aprendi alguns depois. Mas vamos lá. Professor, eu tenho que agradecer muito e te dizer uma coisa. Sua missão aqui não terminou, você vai ter que voltar. Nós temos muito para discutir. Fechou, demorou. Combinado? Ainda bem que não. Bom,